Então, meninas, é uma honra estar aqui com vocês. Como a Deise falou, sou lá de Belo Horizonte. Aprendemos que primeiro precisamos ter o desejo de querer crescer. E que Deus cria situações para levarmos até o amadurecimento. Aprendemos que podemos alcançar graça por meio desse processo de amadurecimento. Aprendemos que Jesus Cristo tem que ser a coisa mais maravilhosa na nossa vida. E hoje aprendemos de manhã sobre o quanto podemos ser mais profundos em qualquer área da nossa vida. E muitas vezes a gente não é profundo porque não queremos pagar o preço. Quando fui convidada para poder falar sobre o preço da maturidade, passou mil coisas na minha cabeça. Áreas que eu já cresci, áreas que eu estou crescendo, áreas que eu vou crescer ainda. Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui, baseado nas Escrituras Sagradas, o que Deus tem mais me ensinado nesses 22 anos de caminhada. Que através da espera eu possa ter a atitude correta diante de Deus. E muitas vezes essa espera é uma espera que trouxe muita dor para mim, porque por causa da minha maturidade, eu não soube entender o que Deus estava me ensinando. Em alguns momentos, essa espera trouxe paz, e eu gostaria de fundamentar essas minhas convicções baseadas no que as Escrituras falam. Vamos começar lá em Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você acredita que tudo que está escrito na palavra de Deus é para poder te ensinar? Sim. Nós acreditamos nisso, né? Por que muitas vezes não conseguimos viver isso? Você acredita que os exemplos que estão na Bíblia são para poder nos inspirar? Para poder nos encorajar? Eu também acredito. Mas muitos momentos da minha vida eu olhava para esses exemplos e pensava: nossa, são homens e mulheres tão poderosos. A vida deles é completamente diferente. Afinal de contas, Deus falava com eles claramente. Afinal de contas, Deus se mostrava para eles. Em vários momentos da minha vida, por mais que eu tivesse convicção, eu não acreditava, no fundo do meu coração, que aqueles homens e aquelas mulheres que souberam esperar, e talvez não receberam aquilo que desejavam nos seus corações, com tanta confiança, com tanta esperança. Na versão Almeida, a palavra a palavra que fala na NVI sobre por meio da perseverança e do bom ânimo, na versão Almeida fala paciência e consolação, que as Escrituras nos dão. A palavra no grego e hebraico, a palavra esperança, é traduzida como certeza, uma expectativa forte e confiante. Nós vivemos nesse mundo com a esperança de alcançarmos um dia vermos Jesus Cristo. Mas muitas vezes no percurso da nossa vida a gente não pensa em Jesus Cristo. A gente pensa nas necessidades de que Deus supra aquilo que a gente deseja, né? Então, vou dar alguns exemplos desses homens e mulheres que muitas vezes não acreditavam. Abraão e Sara esperaram anos por um filho. No percurso da espera deles, eles tiveram um jeitinho lá de ter um outro filho por meio de outra pessoa. Não é verdade? Eles erraram. Nós também erramos na nossa espera, nesse processo de espera. Davi teve que esperar 20 anos para poder conquistar o reinado de Israel. José esperou décadas para poder reconciliar o seu perdão com os irmãos. Esther, isso eu aprendi estudando agora, quer dizer, não lembrava. Esther, ela teve que esperar 2 banquetes para poder convencer um rei maldoso de não matar lá o povo dela. Paulo teve um espinho na carne. E o próprio Jesus Cristo esperou 30 anos para poder cumprir a missão dele, né? Então, a nossa proposta aqui é a gente entender que maturidade só é possível ser alcançada por um processo que Deus permite a gente passar. Não tem como você crescer espiritualmente se você não é provado. A gente não nasce pronto. A gente não nasce pronto, né? E o que esses homens e essas mulheres têm em comum conosco?
Eu parava a pensar, por que eu não acreditava que minha vida podia ser transformada como Deus falou com Sara, que ela podia ter um filho com 100 anos? Por que eu não acreditava que Esther, lá do segundo banquete, por causa das palavras sábias dela, poderia convencer? Porque no percurso da minha caminhada eu aprendi que todas nós temos algo em comum com esses homens e mulheres heróis da fé. Eles tinham intimidade e dependência. Então, isso que fazia com que eles pudessem esperar da forma correta. E muitas vezes a gente não espera da forma correta por causa de 2 pontos que eu gostaria de explorar aqui com vocês. Então, a minha intenção aqui não é compartilhar com vocês quais são as estratégias que Satanás coloca nas nossas vidas para nos impedir de ficarmos desanimados, não acreditarmos que Deus vai suprir as nossas necessidades, que as nossas orações não serão ouvidas, que os nossos sonhos não serão realizados, ou que está demorando demais. Então, eu não vou explorar isso, e isso é um assunto para que a gente possa, de repente, buscar e entender melhor na Bíblia. Eu vou explorar 2 pontos, a paciência e a fé. É isso que a espera produz nos nossos corações. Se você não passa pela espera de uma forma paciente, isso vai trazer muita dor no seu coração. Você vai se frustrar, você vai chorar, você vai lamorear. Vamos ler uma escritura que fala sobre isso. Antes disso, eu queria ler para vocês uma frase que, estudando um pouco sobre isso, me chamou muita atenção. Eu vou ler porque eu não gravei. Uma frase da internet, não tem autor, alguém escreveu, mas na hora Deus me mostrou uma escritura baseada nisso que eu li. Ter paciência não é carregar o que nos faz sofrer até não podermos mais, para então explodirmos. A paciência é uma arte responsável por nos livrar de cargas emocionais desnecessárias e manter nosso estado de paz. Vou ler de novo. Ter paciência não é carregar o que nos faz sofrer até não poder mais, então explodirmos. A paciência é uma arte responsável por nos livrar de cargas emocionais desnecessárias e manter nosso estado de paz. Quando eu li isso, me veio a escritura que Paulo fala sobre um viver santo. Vamos abrir lá. Colossenses 3, do 12 ao 15. Três, 12, 15. Fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Paulo fala aqui das instruções de um viver santo. Dentre algumas virtudes, ele cita a paciência. E o que é paciência? Eu li outra versão. Desculpa. Dentro das virtudes que Paulo cita, fala sobre paciência. Paciência é o quê? Um fruto do Espírito. Quem vai nos dar paciência é o Espírito Santo de Deus. Lembra lá em Gálatas 5? Amor, amabilidade, alegria, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, paz e paciência. Se vocês não têm convicção de que paciência, paz, alegria, amor, amabilidade é Deus que dá, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Se você não coloca no meio da espera seus joelhos no chão e fala: Deus, me ajude a ter paciência para poder vencer isso que eu não consigo vencer. Eu estou falando isso, irmãs, porque quando Zarif mostrou o desenho da banana, eu gosto de dar exemplos assim de fotos que a gente não esquece, né? Então, se você perguntar, o que a Zarif falou? A primeira coisa que eu lembro é da banana.
banana número 1 verde, a banana número 8 lá, maduríssima. Em alguns momentos da minha vida, eu fiquei entre a 1 e a 3. Vai, por falta de paciência. Não é porque eu não tinha fé, não é porque muitos me ensinaram e a palavra me ensinava a ter confiança, a ter fé, mas muito por causa da minha impaciência. O Léo, eu sou casada, tem 1 ano e meio, o Léo, ultimamente, ele está me chamando de 15 segundos. Porque a minha tendência é, se eu pedir alguma coisa, eu não consigo esperar mais que 15 segundos. O que Deus me ensina com essa expressão? 16, 17, 18, 19, 20. É fácil? Não. Mas eu preciso. Eu preciso, porque é Deus que vai trabalhar no meu coração para ser uma mulher mais paciente. Então, quando a gente fala sobre maturidade, a gente olha só para aprovação, para dor, para sofrimento. E muitas vezes não. Muitas vezes eu estava conversando com uma irmã, ela me falando sobre o processo da filha adolescente que está calculando em se tornar uma discípula. A filha é um sofrimento para ela? Eu acho que não. Mas o exemplo e as circunstâncias que ela tem vivido requer o quê? Paciência. E a paciência, ela anda junto com o segundo ponto que eu vou botar daqui a pouco, que é fé. Se você não for uma mulher paciente, uma mulher que tenha fé, e muitas vezes a gente confunde fé com esperança, eu vou falar um pouco sobre isso, você não consegue esperar em paz. Então essa escritura que eu falo, que eu acabei de ler, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. Uma mulher paciente, ela é uma mulher que vive em paz. É só vocês pensarem, o que é impaciência? Paciência é confusão, não consigo esperar, aí eu tomo as decisões erradas, aí eu sou corrigida, aí eu me culpo, aí eu vou para Deus, aí eu vou me joelhar. Então, irmãs, orem para que vocês possam ter paciência. E paciência, porque a gente fala assim, eu preciso amar, preciso ser mais alegre, preciso ser mais bondosa. Mas aí a gente retrata a paciência como uma circunstância que você perde a cabeça. E na verdade não é isso. Você vai ter só paz de espírito quando você tem paciência. Vamos ler lá Romanos 5, que fala um pouco sobre isso também. Romanos 5, 3, versículo 5. 5, do 3 ao 5. Tô nervosa, né, gente? Desculpa. Dá. Respira. A França tá aqui, quer água? Eu falei, quer, tá aqui. Respira fundo. Romanos 5, 3 ao 5 fala assim. Obrigada. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo nos remete a pensar que em toda tribulação há um propósito. Toda tribulação há um propósito, não importa. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre os últimos 6 meses que eu tenho vivido uma prova. E ele fala que o que gera um caráter aprovado é a perseverança. E esse caráter aprovado gera o quê? Uma esperança. E o que é a esperança? Nós acabamos de ouvir uma música aqui que a nossa esperança tem que estar no céu. Muitas vezes a nossa esperança está aqui, em algo que não realizamos, em algo que desejamos e não conseguimos, em algo que sonhamos, mas não fazemos a mínima ideia se é da vontade de Deus ou não, né? Então, essa esperança, a Escritura fala, não nos decepciona. O que não nos decepciona traz paz no nosso coração. Se nada te decepciona, você vai ficar em paz. É uma questão de bom senso isso, né? Então, o que precisamos buscar nas nossas vidas é a paz que Cristo nos dá.
Só teremos paz em Cristo no momento que essa espera tiver uma atitude correta. E a atitude correta é você buscar ter essa paz. Lembra? Paz é o quê? Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, não é? Então tem muitas coisas que a gente quer na marra, né? Não, eu preciso disso. Não. Precisamos nos colocar de joelho e falar: Deus, preciso de paz, preciso de paciência. Só o Senhor pode me dar essa paz. Mas para eu ter essa paz, eu preciso ter atitudes de paciência. E como que eu vou desenvolver essa paciência? Cada um desenvolve da sua forma. Eu sou desenvolver, estou desenvolvendo e vou ter que desenvolver ainda. Porque tem algumas áreas que eu estou lá no número 5. Algumas eu cheguei na 8. E sobre chegar nessa 8, eu vou compartilhar com você algo na minha área sentimental. Aos 36 anos, eu decidi com Deus, depois de 10 anos de cristã, que eu não ia sofrer mais por não ter um cara bacana na minha vida. Que eu não ia sofrer mais por achar que eu sempre fui a segunda opção. Quem é das mais antigas que sabe que todo sábado a gente tinha saída, e aí a gente saía com todo mundo, e aí os namoros aconteciam, você crente que ia começar a namorar, e aí você não era escolhida. E eu sofria demais com isso. O que Deus fez na minha vida? Milagrosamente Ele me deu essa paz de não me preocupar mais de que isso é fundamental na minha vida. Como que eu consegui essa paz? Lembra a primeira escritura que a gente leu? Que tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar. Eu recitava Salmos 37. Vamos ler lá, Salmo 37. Salmo 37, do 3 ao 7. Fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol da meia-noite, do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Ô gente, eu recitava essa escritura nos meus tempos com Deus, quando eu tinha tempo de discipulado, quando eu ia dormir, quando eu convidava alguém na rua, e eu não acreditava muito não. Eu falei assim: como assim deleitar no Senhor e Ele atenderá os desejos do meu coração? Eu tive que estudar profundamente a palavra deleitar, que eu não vou entrar aqui agora no ponto. Eu não acreditava muito nessas escrituras porque minha falta de fé. Mas chegou um ponto, de tanto eu falar com Deus: meu Deus, vou continuar fazendo bem, porque eu confio no Senhor. Eu não sei o que é deleitar não, mas eu confio que o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu vou entregar porque o Senhor falou que vai dar. Eu falava. Por quê? Porque eu sempre acreditei que as escrituras sagradas são fiéis. E aquele com quem a gente se relaciona, ele vai cumprir tudo que está escrito aqui. Isso é uma convicção que cada uma de vocês tem que ter, mesmo não tendo a fé que eu tinha. E falava isso com Deus e recitava esse salmo porque eu não queria mais passar pelo processo da espera tão dolorosa. Milagrosamente. Eu falo milagrosamente no sentido espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração a paz que eu acreditava que não ia ter. Dali pra frente... meu amor, desculpa, gente. Dali pra frente, eu simplesmente passei a ser uma pessoa que não tinha nenhum respaldo de sofrimento em relação a vinha namorar ou não. Algumas irmãs chegavam perto de mim: nossa, você não luta
não. Eu falei assim, graças a Deus, Deus colocou no meu coração que não. Se Ele quiser me dar, amém. Né? Também não falava que não queria me relacionar. E os anos foram se passar. 1 ano e meio estou casado. Quer dizer, depois de quase 15 anos, confiando de que Deus iria transformar, porque é Deus, irmãos. Não, assim, eu não sei qual momento que você está vivendo hoje. Eu não sei qual provação você está passando hoje. Eu não sei qual necessidade de oração que você tem repetidamente, continuamente falando com Deus. Mas se você não acreditar que Deus está agindo e ter a paciência correta, porque muitas vezes a gente espera... Eu dei muitos jeitinhos. Você acha que nesses períodos de 10 anos que eu ficava sofrendo, eu não dava meus jeitinhos? Estava. Não dependia tanto de Deus. Buscava as irmãs e manipulava algumas situações vergonhosamente. Porque nosso coração é ruim. Eu ouvi alguém falando aqui hoje nos convívios, e aí a pessoa falou assim, nossa, a gente é ruim mesmo, né? Aí eu falei, a gente é ruim mesmo. Né? Amém. Essa área para mim na época foi tranquila. Mas vocês vão ver que tem áreas na minha vida hoje em que eu preciso muito ter paciência e muito ter fé. Segundo ponto, o preço da espera aumenta a nossa fé. No processo da espera, nós nos tornamos mais humildes. Se você estiver passando por algo na sua vida e você não for humilde, você pode ter certeza que os frutos que Deus quer ensinar para você não virá. Porque eu tenho a impressão que Deus quer nos testar o tempo todo. No sentido de alcançarmos o quê? A maturidade. O desejo de Deus é que nós não ficamos estagnados ou que a gente viva da forma como a gente acha que é o melhor. O desejo de Deus é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Né? Então, em muitos momentos eu murmurei. Talvez eu reclamei. Talvez não, com certeza eu reclamei. Com certeza eu reclamei. Meu processo de espera estava sendo há 6 meses. Eu fiquei desempregada. Tomei a decisão de estudar para o concurso até dezembro. Fiz 2 concursos, não passei. Meu marido chegou perto de mim. A sua renda é importante para poder complementar a minha renda. Você precisa sair na rua, colocar currículos, ir às empresas, bater de porta em porta. Eu nunca fiz um currículo na minha vida, porque os trabalhos sempre foi indicação. Já passei momentos de desemprego, mas sempre foi por indicação. E lá vai eu. De que forma eu vou? Eu vou para Deus. Abre lá em Hebreus 11. Uma escritura que todo mundo sabe. Hebreus 11:1. Quem pode ler para mim? Posso ler? Pode. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ótimo. Todo mundo sabe de qual é salteada essa escritura. Eu tenho um livro que uma irmã me emprestou, eu e o Léo temos lido, um livro sobre fé. E tem um capítulo que fala sobre fé e esperança. E o autor cita que a tradução correta deste versículo de Hebreus, que a fé é a substância das coisas que esperamos. Guarda a palavra substância. A palavra grega para substância significa colocar debaixo de uma fundação com uma estrutura que mantém as coisas juntas. Muitas vezes a gente confunde esperança. O que é esperança? Eu tenho esperança de ver Jesus Cristo, né? Estou falando isso, mas isso não é muito forte, confesso, meus irmãos. Isso não é muito forte no meu coração. Eu tenho aprendido a pensar mais no Jesus Cristo por lado de um homem de Deus que vive comigo. O Léo fala para mim, nossa, estou com vontade de morrer. Eu falei assim, nossa, amor, que isso? Não, quero ver Jesus Cristo. E ele não fala isso brincando. O desejo dele é de ver Jesus Cristo. Então, esperança é um desejo intenso que a gente tem. Né? Tem esperança de ter um emprego melhor. Tem esperança. E muitas vezes a gente confunde com fé. Né? Então, esperança são sonhos que a gente tem. E a gente ora. A gente ora a Deus para que Ele possa nos convencer. Né?
Só que é diferente de fé. Fé é, no momento da espera, você ter certeza de que Deus está agindo. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que tem acontecido, né, na minha vida. E eu acredito que eu dei um passo. Eu acredito que eu cheguei lá no número 6 da banana. Eu tenho uma dificuldade. Eu sou meio Tomé. Eu sou mais preto e branco. Eu tenho a necessidade de... Não, agora eu acredito, que eu estou vendo. Né? E eu fiquei desempregada. E no mês de janeiro tive que sair para a rua para poder buscar trabalho. Irmãs, eu não sei se vocês estão passando por esse... Sei lá, se tem alguém que tenha nessa situação. Mas o Brasil está tão bravo que qualquer lugar que você vai para poder procurar emprego, 50, 60, 70 pessoas que estão ali para aquela mesma vaga. E, amém, vamos confiar. Se Deus tem para mim, vai ser meu. Recentemente, foi semana passada, passei por um processo onde que a moça me ligou, porque viu meu currículo. Gostaria de que você viesse aqui na segunda-feira. Ela me ligou, pediu para que eu fosse na quarta-feira para poder ter uma entrevista. Aí eu pensei, vou estar empregada. Chego lá, 12 não, umas 8. 8 meninas. E aí, fez a dinâmica, conversando pessoalmente com cada uma. Eu acho que eu estou melhor. Olha só o coração. Aí, de repente, do lado, uma menina top. Trabalhou nas empresas top. Um currículo top. E eu pensei, nossa, é ela. Lógico que é ela. Cheguei em casa, falei com meu marido. Ela falou que nós vamos receber uma ligação na quarta-feira para poder ter o segundo processo. Esperei terça-feira, paciente? Sim, mas cadê a fé? Esperei paciente, não fiquei murmurando, não fiquei falando com Deus, nossa Deus, podia facilitar aí, né? Podia ser só eu, né? Esperei pacientemente, a minha atitude foi de ser paciente, mas a minha fé estava lá embaixo. Eu e o Léo oramos, temos o hábito, né, de orarmos juntos pela manhã. Depois terminou a oração, nossa, acho que eu vou ligar para a mulher. O Léo olhou para mim e falou assim, não, você não vai ligar. Isso não é fé. Você quer fazer do seu jeito. Eu respirei fundo, considerei, amém. 7h da noite, eu passei o dia inteirinho coçando os meus dedinhos e olhando para o telefone com a tentação de ligar para a mulher. Nesse momento, várias vezes tive que orar. 7h da noite, que eu já tinha perdido as esperanças, porque quem vai me ligar às 7h da noite? O máximo é até 6, né? Racionalmente falando, né? Sandra, tudo bem? Você pode vir aqui na quinta-feira, no dia seguinte, para poder ter uma entrevista com a proprietária. Aí eu falei, nossa, estou empregada. Chego lá no outro dia, 4 das que estavam lá na segunda entrevista. 4. E dentro dessas 4, quem que estava? Tá top. Certo. Olhei pra... Oh, meu Deus, como é que a gente é ruim? Na hora, olhei pra cara da menina, eu falei, ai meu Deus, não. E graças a Deus, estou empregado, vou começar a trabalhar com você. Irmãs, Deus sempre vai nos levar a olhar para Ele. Eu estava olhando para o telefone, eu estava olhando para a menina top. Sério. Isso é maturidade? Não. Mas o fato de reconhecer que
em outras situações, Deus vai permitir eu passar para que eu possa lembrar. Preciso chegar no nível 8. Então não se preocupem no momento que vocês estão passando agora. A mensagem aqui é ajudar vocês a enxergarem que qualquer espera que vocês estão desejando hoje nas suas vidas, se vocês não irem para Deus com paciência e fé, vai se tornar dolorosa. Lembra lá daquele... Eu gosto de gravuras, né? Lembra lá quando o Ivan passou do daqui para lá? Muitas áreas da minha vida eu estou na linha reta. Muitas áreas eu estou naquele emaranhado lá. E não tem problema, não tem que ficar culpada com isso. Porque o processo de Deus para as nossas vidas aqui é de que a gente chegue até Cristo. E eu vou terminar então com uma escritura que fala um pouco sobre isso. Filipenses 3, do 20 ao 21. Vou ler. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Tudo que eu falei aqui é para poder lembrar simplesmente isso. Qualquer momento em que você esteja vivendo, olhe para Cristo. Ele te dará aquilo que você precisa. E lembre-se, Deus sempre dá o melhor para a gente. Obrigada.